Dupla troca, então, vamos lá, aula 2 deste nosso módulo. Ó, dupla troca. Gente, a gente viu simples troca, que é apenas uma troca. Dupla troca seria o mesmo ritmo. Eu vou ter duas trocas. É isso. E neste caso eu não tenho substância simples, eu tenho duas substâncias compostas, fechou? Então, vamos lá. Condição de ocorrência. Aí vamos ter que aprofundar. Formação de produto insolúvel, vamos chamar ele de precipitado. Quando eu digo insolúvel, é quando, por exemplo, eu formo um sal que ele não será solúvel na água. Então ele precipita. Ele forma o composto sólido e vai ao fundo. Ele vai sedimentar. Formação de produto volátil ou instável, que aí eu posso formar um produto, por exemplo, um gás. Aí o gás vai e sai da minha solução, certo? Ele é volátil, tende a sair. E formação de produto mais fraco acontece também. Então vamos ver como funciona e suas ocorrências. Primeiro, como é que seria um produto insolúvel? Aí nós vamos ter que aprofundar, então bem devagarzinho. Produtos insolúveis, sal e base, tá? Aí eu vou ter a tabela de solubilidade de sais e a solubilidade de bases. Solubilidade de bases, bases inorgânicas que fazem parte dos metais da 1A ou amônio são solúveis. Tá? Tipo, hidróxido de sódio é solúvel. Hidróxido de potássio é solúvel. Hidróxido de amônio é solúvel, porque é o NH4+, beleza? Agora, quando é insolúvel. Exemplo. NaCl mais nitrato de prata. Se vai acontecer a dupla troca, o que tende-se a formar? Eu tenho sódio de um lado, Na mais Cl menos, aí eu tenho ali o meu nitrato de prata, Ag mais NO3 menos. Perfeito? Eu vou inverter. Então eu vou formar o meu nitrato de sódio e o meu cloreto de prata. Ó, dupla troca, tá vendo? Ó, de novo. Fechou? Duas trocas. Aí vem o seguinte, formei nitrato de sódio. Formei cloreto de prata. Vamos lá, coloquei aqui. Para essa dupla troca ser eficiente, eu tenho que saber se esse meu produto ele não tende a voltar. Ele não tende a voltar. Rodrigo, mas o produto pode voltar? Pode. Mas se voltar, será considerado uma reação reversível. Aí, para eu não ter essa volta, o meu produto tem que ser insolúvel, ou mais fraco e assim por diante. Aqui a tabela de solubilidade pra gente. Nitratos são todos solúveis. Já fudeu, então. Porque o nosso nitrato de sódio, então, ele é solúvel. Certo? Aí, vamos lá. Acetatos são todos solúveis. Cloretos, brometos e iodetos são solúveis, com exceção quando é com prata, chumbo ou mercúrio. Sulfatos, solúveis, exceção quando é cálcio, estrôncio, bário, chumbo e mercúrio. Aí tu pensa, caralho, é muita coisa para decorar. Eu vou te falar quais são os principais. O resto, a questão muitas vezes traz uma informação para você. Fechou? Carbonatos são insolúveis, exceção 1A e amônio. Fosfatos insolúveis, exceção 1A e amônio. Sulfetos insolúveis, exceção 1A, 2A e amônio. Rodrigo, desses, qual que é o principal? Gente, de coração mesmo, nitratos. Se você lembrar que todo nitrato é solúvel, pronto, mais fácil. Todo nitrato é solúvel, fechou? Ó, então, no nosso caso, como é um nitrato de sódio, quer dizer que ele é solúvel. Mas aí o cloreto de prata. Cloreto tá ali, né? Cloreto, cloro. São solúveis. Exceção quando é prata, chumbo ou mercúrio. Cara, quando tem prata, é alta a chance de eu ser insolúvel. É alta a chance. Simplesmente porque a prata, ela até em alguns termos de química analítica, ela é considerada como se fosse um metal nobre. Chamamos de metal nobre. Então, toda vez que você vê prata, mesmo que você não lembre da fila, viu prata, trata, insolúvel. Fechou? Viu prata, insolúvel. Beleza? Existem alguns casos que ela é solúvel, mas na maioria das questões, quando ela é meu produto, é insolúvel. Neste caso, então, cloreto de prata vai ser, solubilidade,
mas ela é exceção. Então ela é insolúvel. Então a ideia é, como eu tenho um produto que é insolúvel, então a dupla troca acontece. É isso. Se eu tenho um produto que é insolúvel, a dupla troca acontece. Quer dizer que se eu formo cloreto de prata, ele vai se formar meu sólido, meu composto iônico sólido, vai ao fundo e não consegue voltar a ser nitrato de prata ou cloreto de sódio. É isso. Então a dupla troca acontece devido à formação de um produto insolúvel. Beleza? Formação de um produto volátil. Vamos lá então, formação de produto volátil ou instável. Tirando uma pausa para beber água. Ó, o que vocês têm que saber? Quando pensamos em volátil, é quando ele está virando vapor ou gás. Ou seja, está indo para o estado gasoso. Lembrando que existe diferença entre vapor e gás, beleza? Instáveis acontece muito no caso do... Aí o mais importante, esse aqui é o que mais cai, que é o ácido carbônico. Porque o ácido carbônico, ele tem uma instabilidade. Ele vira o quê? Água mais dióxido de carbono, que é o meu gás. Acontece também ali com o meu ácido sulfuroso, fechou? Virando água e o meu SO2, que é o meu dióxido de enxofre. E acontece com o meu hidróxido de amônio, que é instável e vira amônia mais água. Beleza? Mas de cara, o que mais cai é o meu ácido carbônico. Exemplo. Carbonato de cálcio mais ácido nítrico. Se vai ter a dupla troca, você tem que pensar, opa, eu tenho um cálcio e tenho um carbonato. Ali eu tenho hidrogênio e nitrato, certo? Hidrogênio e nitrato. Se vai acontecer a dupla troca, primeiro tem que ter a proporção. Como assim a proporção? O cálcio ele é 2A, então a sua tendência é doar 2 elétrons. O nitrato só recebe 1. Então eu vou ter que ter o quê? 2 nitratos, certo? Para um cálcio. E aí eu tenho que ter 2 hidrogênios para um carbonato. Isso seria a perspectiva do balanceamento. Então, tecnicamente falando, eu vou formar o meu nitrato de cálcio e o meu ácido carbônico. E já sabemos, eu até coloquei um asterístico, que o ácido carbônico ele é instável. Se ele é instável, ele vai formar o quê? CO2 e água. Então, esse meu produto volátil vai para a atmosfera, se meu recipiente estiver aberto, certo? Ele vai tender a formar gás. Então, eu não consigo voltar para reagente. Então, vai acontecer dupla troca. Porque, ó, primeiro, nitrato de cálcio. Quando pensamos no nitrato, todos são solúveis, certo? Todos são solúveis. Então, é solúvel. Mas o meu ácido carbônico, ele entra nos instáveis. E ele que é o principal pra gente. Se entra nos instáveis, então vai ocorrer a dupla troca. Por quê? Porque ocorre a formação do meu produto instável. E volto a repetir, quantas vezes for necessária. Para acontecer a dupla troca, o meu produto ele não pode continuar na minha solução a ponto de uma forma que eu consiga voltar ele a ser reagente. Beleza? Imagina o seguinte, imagina que você vai preparar uma lasanha. E tu tem que colocar ela um tempo no forno específico. Mas digamos, aqui é um exemplo assim mais próximo que veio na cabeça. Digamos que se você perder o ponto, ela volta a ser algo cru. Claro que isso não existe, né? Mas só uma percepção. Tu não quer isso. Então, qual que é a ideia? Se eu formo o produto, eu não quero que ele vire reagente, eu tenho que parar a reação. E como é que eu vou parar? Se eu formar um produto instável que não tenha volta. Fechou? Então, o ácido carbônico vai se decompor, formar CO2 e água. Eu posso ter a equação total, global, que seria eu fazer o quê? Cortar reagente com produto. Exemplo, perceba que aqui o meu ácido carbônico está com um produto da minha primeira reação. Aqui de primeira e vamos chamar essa aqui de segunda, beleza? O que acontece? Ele está com um produto, então foi produzido. Mas eu sei que ele é instável. Ele vai se decompor. Então o ácido carbônico vai virar CO2 e água. Eu posso cortar o ácido carbônico do produto da primeira com o reagente da segunda. Eu posso cortar. Rodrigo, mas por quê? Porque tecnicamente falando, ele não vai se manter naquele estado. Ele vai ser consumido. Porque todo reagente é consumido. E se ele vai se decompor, vai virar outra coisa, ele vai ser consumido. O que acontece na segunda. E aí eu consigo juntar tudo. Eu simplesmente junto tudo, chamo de equação total ou global, o que não foi cortado. Fechou?
Então, indiretamente, eu posso falar o quê? Que o carbonato de cálcio mais o ácido nítrico formou o nitrato de cálcio mais dióxido de carbono mais água. Pronto. Fechou? Formação de produto mais fraco. Vamos pensar em ácido ou base fracas. Rodrigo, mas eu ainda não tive aula sobre ácido e base. Sem problemas. Creio que você já tenha tido, mas sem problema. Se você não teve, eu vou passar, claro, um macete para você saber qual que é fraco ou qual que é forte, beleza? Primeiro, vamos relembrar então a força de ácido e base. Quando falamos força do ácido, vamos pensar em hidrácidos, beleza? Forte, moderado e fraco. Forte, ácido clorídrico, ácido bromídrico e ácido iodídrico. Moderado, o ácido fluorídrico. Aí tem gente que pensa, nossa, eu pensei que o ácido fluorídrico fosse forte, porque o flúor é muito eletronegativo. Mas o que acontece é que o flúor, meu caro amigo, ou minha cara amiga, ele tem uma força intermolecular muito alta, o que faz com que ele seja moderado. Porque ali ele vai ter o quê? A famosa ponte de hidrogênio. Então ele não vai conseguir soltar o hidrogênio com facilidade. Fechou? E fraco os demais. Então, quando pensamos assim, na ordem, flúor, cloro, bromo, iodo e astato, certo? São os demais hidrácidos. Então, o H, AT e assim por diante. Fechou? Agora, oxiácidos, que são ácidos que contêm o oxigênio, tem um cálculozinho que para tudo na vida tem exceção. Como que funciona esse cálculozinho? Se o meu resultado der 0, é fraco. Se der 1, é moderado. Se der 2, é forte. Se der 3, é muito forte. O que? A diferença de hidrogênios para oxigênio. Ok? Exemplo. Se eu tenho... Opa, eu não coloquei o exemplo. Mil perdões. Se eu tenho o seguinte. Vamos colocar aqui H2SO4. Eu tenho quantos oxigênios? Eu tenho 4. Eu tenho quantos hidrogênios? 2. 4 menos 2 é 2. Então, o ácido sulfúrico é um ácido forte. É isso que você vai fazer. Fechou? Exceção à regra. O H2CO3. Exceção à regra. Se eu vou seguir a regra, oxigênio é 3, menos 2 dá 1. Era para ser moderado, mas não. Esse cara aqui ele é fraco. Por que ele é fraco? Porque ele é instável. Ácido carbônico ele não é considerado moderado, mesmo tendo um oxigênio a mais que o hidrogênio. Fechou? E outra coisa, para você utilizar essa regra, os hidrogênios tendem a ser os hidrogênios ionizáveis. Quais são os hidrogênios ionizáveis? Os que estão ligados ao oxigênio. Beleza? E as bases? Bases fortes, bases fracas. As fortes são aquelas que a hidroxila, aqui é a base inorgânica, tá? A hidroxila vai estar ligada à família 1A, ao carbono, ao estrôncio ou ao bário. Se você lembrar só da 1A, cálcio e bário, sucesso, beleza? Agora, não consigo avançar? Deixa eu avançar aqui. Fracas, as demais. Rodrigo, tiver lá hidróxido de amônio, fraco. Tiver lá, hidróxido de alumínio, fraco. Fechou? Forte mesmo é só família 1A, cálcio, estrôncio e bário. Mas se você lembrar, 1A, cálcio e bário, sucesso. O de estrôncio mal cai. Então vamos lá. Exemplo, eu tenho um cloreto de amônio. Acabei de falar do amônio, né? Porque cai. Cloreto de amônio mais hidróxido de sódio. Cloreto de amônio mais hidróxido de sódio. Se for acontecer dupla troca, eu vou pensar aqui. Cloreto de amônio, certo? NH4 mais Cl-. Hidróxido de sódio, Na mais OH-, certo? Vou fazer a dupla troca. Fiz! Aí vou ter hidróxido de amônio e cloreto de sódio. Cloreto de sódio eu sei que ele já é solúvel. Por quê? Porque ele é um sódio de cozinha, é solúvel. Mas e o hidróxido de amônio? E aí? Vamos pensar nele. Primeiro, NaCl, né? Ele é solúvel. Sabe que ele é solúvel, certo? Cloreto, solubilidade, solúveis, exceção, prata, chumbo e mercúrio. Nesse caso, o sódio, ele é solúvel. Agora, hidróxido de amônio, vamos pensar nas bases. Ela é fraca. Se ela é fraca, o que acontece? Rodrigo, ela sai da solução? Não. O que acontece é o seguinte. Pera aí, eu coloquei aqui? Não coloquei. Deixa eu voltar aqui. Se ela é fraca, o que quer dizer uma base fraca? Eu tenho um NH4+. NH4
OH, certo? Que é o NH4 mais OH menos. Se ela é fraca, quer dizer que ela tem uma baixa força de dissociação, que é separar e ficar NH4 mais OH menos. Se ela é fraca, é porque ela não volta a ser NH4 e OH menos com facilidade. Se ela não volta, eu não consigo voltar a ser reagente, entendeu? Se fosse forte, aí sim eu voltaria, mas não, eu sou fraca. Beleza? Eu não consigo me separar. Agora, por exemplo, quando eu penso em base, aqui no meu reagente, tá vendo que eu tenho o hidróxido de sódio? O hidróxido de sódio, o sódio é da família 1A. Então eu tenho uma base forte. Então, como ocorre a formação de um produto mais fraco, a dupla troca acontece. Por que essa base forte vai impactar na dupla troca? Porque se essa minha base é forte, quer dizer que o NaOH ele consegue ter uma alta dissociação. Então, ela separa Na mais OH menos. É isso, ele forma isso. Se ele forma isso, opa, ele separa, então eu consigo ter a dupla troca, porque eu separei. Beleza? Eu me separo com uma alta intensidade. Questãozinha, então. Ó, Unicamp. No armazém de uma empresa, perderam-se acidentalmente os rótulos de 3 barricas. Uma delas contém nitrato de amônio, outra carbonato de sódio e outra nitrato de sódio. Utilizando-se apenas de vinagre, solução aquosa de ácido acético. Se você não sabia que vinagre era ácido acético, agora você sabe. Né? Que estamos chamando de ácido glacial, ácido etanóico e afins. Soda cáustica, água filtrada, copos e talheres disponíveis na cozinha da empresa e também as mãos abaixo. Como você faria para identificar esses sais? Essa questão aqui, ela é pesada. Ela é pesada, de coração, ela é pesada. Mas vamos lá. Olha a informação que ela trouxe. Os sais de amônio em presença de hidróxidos e carbonatos de metais alcalinos desprendem amônia de cheiro característico. Ou seja, se eu coloco um sal de amônio e coloco uma base forte, certo? O que vai acontecer? Vai soltar amônia, então tem um cheiro característico, aquele cheiro de peixe, pronto. Os carbonatos reagem com o ácido, produzindo efervescência, ou seja, desprendimento de gás carbônico, CO2. É igual aquelas pastilhas efervescentes de vitamina C, certo? Isso é um carbonato lá. Então, qual que é a ideia? Primeiro, vamos pegar aqui esse segundo trecho. Se eu tenho um carbonato de sódio, mais o HAC, que é o ácido acético, beleza? Se ele vai desprender CO2, vamos pensar na dupla troca. Como é que fica a dupla troca? Vamos lá, Na mais CO3 menos 2, certo? Aí eu tenho o meu ácido acético. Ah, Rodrigo, eu não preciso representar o que é o acetato? Não precisa. Não precisa. Fechou? É a mesma coisa, muitas questões traz bem assim. É ácido ascórbico. Coloca HAS. Ah, traz lá ácido cítrico. Coloca HCit. Porque o que vem depois do hidrogênio não vai trazer impacto pra gente naquele momento. Fechou? Vamos lá. Carbonato de sódio e o meu ácido acético. Vou fazer a dupla troca. Por isso que colocou aqui outro ácido acético que eu vou precisar. Por quê? Porque cada acetato, que é esse meu AC, ele recebe um elétron. Mas eu tenho 2 sódios, então eu vou precisar de 2. Beleza? Vou fazer a dupla troca aqui. O que eu vou ter? Vou ter o meu acetato de sódio e vou ter o meu ácido carbônico. O meu ácido carbônico ele é instável. Nós vimos isso. Se ele é instável, ele gera CO2 e água. Por isso que ele falou lá no começo que carbonatos em contato com ácido tem a efervescência. Por quê? Porque gera ácido carbônico. Ácido carbônico vai ter liberação de CO2 para o meio. Então, se gerar ácido carbônico tem liberação de CO2 para o meio, total fica como? Carbonato de sódio mais o meu ácido acético formando o acetato de sódio mais CO2 mais água. Claro que eu não precisava descrever tudo isso, mas eu gosto de deixar tudo redondinho para você. Agora vamos lá. Tenho 3 recipientes, 3 tubos de ensaio. Se eu coloco vinagre nas 3 e uma delas acontece efervescência, eu sei que esta tem carbonato de sódio. Fechou? Por quê? Porque nas outras, então, não tem acetato. Não tem nada, não tem nada. Agora, as outras duas pode ser nitrato de sódio ou nitrato de amônio. É como que eu vou saber qual que é qual? Aí vem a segunda parte da informação que o texto trouxe.
Os sais de amônio em presença de hidróxidos de carbonato, hidróxidos e carbonatos de metais alcalinos, desprendem amônia. Então, por exemplo, vamos pegar essa parte do texto. Se eu tenho hidróxido de sódio, que é uma base forte, e tenho nitrato de amônio. Se vai acontecer a dupla troca, vamos lá, Na mais OH menos, NH4 mais, NO3 menos. Fechou? Vou fazer a dupla troca bonitinho. O que eu formo? Nitrato de sódio e hidróxido de amônio, certo? Beleza. Agora pensa comigo. Hidróxido de amônio eu sei que é fraco e é instável. Eu sei disso. Se ele é instável, é porque ele vai se decompor. Se decompõe em quê? Ele se decompõe em amônia mais água. É por isso, ele é instável, ele forma amônia mais água. E a questão falou lá na informação o quê? Aqui, ó. Sais de amônio desprendem amônia de cheiro característico. Então, o que eu vou fazer? Se eu desprendo amônia, o recipiente que eu coloco o hidróxido de sódio e desprender amônia, eu sei que ali tem o meu sal de amônio. Então, o outro só pode ser nitrato de sódio. Aí alguém já tá pensando, cara, que questão chata. Essa questão realmente ela é pesada. Mas simplesmente ela é a melhor questão assim para conseguirmos assemelhar todas essas partes de simples troca e dupla troca, beleza? Essa aula 2 fica por aqui. Daqui a pouco, a aula 3, vamos ver os últimos tópicos de reações. E depois balanceamento.